Quando a Érica passou por algo que é impactante, é forte o que eu vou contar aqui, volto a falar. Primeiramente, permissão de Deus. Eu tinha uma vontade, um dia falei pra ela, quero postar a foto que eu te mostrei aqui antes de começar, quero postar no Facebook e tudo, e ela autorizou. E eu não postei, talvez é porque era pra contar aqui hoje, aqui e agora. E Anselmo, veio a pandemia. E nós não somos ricos. Eu gosto de falar assim, cheguei a ganhar um bom salário e hoje Deus foi autorizando, ó, não dá, você não tem estrutura ainda pra isso. Quando começa a me trocar, eu passei por muita coisa e cheguei num patamar que eu falei assim, não foi por arrogância minha. Talvez eu fui arrogante, mas não com as pessoas. Eu fui arrogante comigo mesmo, que eu falei assim, ó, cheguei onde eu queria, passei por tanta coisa, daqui eu não saio, nada mais me abala. Não abala? Começou a mexer aqui, ó, com a minha cabeça. Eu tinha um pré-conceito com algumas doenças. Eu vou falar um pouco aqui de profissional, mas o intuito sempre é Deus. Chama Sistema Nervoso Central, doenças relacionadas à cabeça. E comecei a trabalhar com isso, ganhando muito bem, atendendo médicos que são especialistas, psiquiatras, psicólogos, neuros, inúmeras especialidades. E eu achava, Anselmo, com a minha ignorância total. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, mas nós não somos perfeitos. Ele nem obriga nós a amarmos a ele, mas a palavra de Deus é tão fácil, é nós que complicamos. E eu, com toda a minha ignorância, eu peço perdão que eu vou dizer aqui. Isso não é mais meu pensamento. Volto a falar, vou expor ninguém, vou expor a mim. Eu falava que quem tinha uma doença do sistema nervoso central, esquizofrenia, pânico, bipolaridade, depressão leve, depressão severa e tantas outras, eu achava que eram pessoas fracas. Vou até piorar, pessoas frescas, pessoas mole. E isso não é verdade. É tão importante e preocupante como uma pessoa que sofre de diabetes, tipo 1, tipo 2, que sofre de problema cardíaco, que sofre de pressão, que tem que tomar um medicamento. O medicamento, primeiramente Deus, mas o medicamento é importante. A medicina foi criada por Deus, é Deus que instrui. Inúmeros médicos, toda profissão tem aqueles petulantes, arrogantes, mas inúmeros médicos, antes de colocar a mão no paciente, de estar à frente de uma cirurgia, Senhor, é os teus anjos que operam. É como eu, quando eu vou fazer uma viagem de carro, eu falo, Senhor, eu só sou instrumento, é os teus anjos que levam este veículo até o destino e por aí vai. Então eu achava que era coisa de gente fraca. A língua. O poder da língua. E aí, eu e Érica juntos, a gente não somos ricos. E eu vou falar até financeiramente falando, se eu não fosse tão sonhador e petulante de não querer engolir os sapos, queimar etapas, eu estaria bem financeiramente hoje. E hoje que as coisas, eu correndo atrás até hoje para acontecer. Mas Deus sabe todas as coisas, em tudo dá glória. Não vou cachorro no leite derramado, é fazer diferente daqui para frente. E aí, eu e Érica lutamos para ter um bom apartamento aqui em Barueri, do jeito que a gente queria, poucos prédios, uma coisa. Hoje eu quero casa e vou alcançar, nós moramos em apartamento. E aí, veio a pandemia. Vou dar um exemplo aqui. Érica é uma pessoa hoje muito bem sucedida. É assim, ela é rica não, mas ela saiu, e eu vou chegar, você vê, como quando começou a depressão dela, foi a saída do trabalho, foi a saída do trabalho que inclusive ela trabalha hoje. Ó, pra você ver, a volta do filho pródigo. Ela voltou. Agora da segunda casa, né? É. E aí, antes disso, aí veio a pandemia. E vamos imaginar que o meu ganho, ou dela, ela começou a dar aula, a escola particular. Então, é um público de um poder aquisitivo bom, que pode proporcionar um bom estudo para os seus filhos. E ela começou a dar aula online. Quer dizer, ela ganhava muito por aula dada. E eu não estava naquele patamar financeiro ainda, mas trabalhava num bom lugar, tudo. E se eu tivesse naquele patamar, eu teria tomado conta das contas, mas eu ainda precisava da ajuda dela financeiramente. E ela se abalou com isso, por quê? Quanto mais aula, mais ganho. E as aulas caíram, Anselmo, de forma catastrófica. Ela não começou a ganhar mais. E tipo assim, vamos imaginar assim, vou falar um número fictício. Eu precisava muito da variável, só o salário, tem desconto, tudo, então eu batalhava muito em cima da variável. Vamos imaginar que o teto da variável era 100. Era 1000, quer dizer, 1000. 1000 era o teto, era até mais, mas era 1000.
E aí, quando tava ruim, vinha 800, 900. Com a pandemia foi para 30, 20, 70. Então, e a gente rebolando, nós não conseguíamos mais dar conta do investimento que foi feito no apartamento. Comprar da planta, reformar tudo. Então, as coisas foram se complicando. E a Érica se sentiu mal com aquilo ali. Eu me senti mal. Porque o homem da casa, eu sou a linha de frente. A mulher é a sábia, a coluna que é dificular. Então, cada um entra no seu conflito. Imagina se Deus permitisse que eu caísse numa depressão. Ele não permitiu, mas a Érica caiu. E aí, ela foi desligada do colégio onde ela trabalha hoje. Eu, macaco velho, como você conhece, vou usar a palavra macaco velho, pelo favor, é só um linguajar chulo, ditado popular. Malaco, vou colocar assim. Já fui desligado de empresas, então pra mim, sem novidade, a Érica naquele momento nunca havia sido desligada. É algo do qual ela priorizava, ela valorizava. Se dedicou, né? Muito, ela não aceitava isso, ela prefere ir por uma nova oportunidade, ela fechando o ciclo e deixar as portas abertas. E quando ela foi desligada desse colégio que ela trabalha hoje, quando ela veio naquele choro, aquele choro doído, eu com meu pai, volto a falar, a gente não fez de caso pensado, mas a gente não tinha o conhecimento. Ela veio chorando, eu e meu pai rachamos o bico da cara dela. Para de ser bobo, chorando porque foi mandada embora. Ali foi o gatilho. Você que tá nos assistindo, não faça isso. Tem muitos pais que fazem isso, né? Às vezes o filho tá passando dificuldade e ele pensa que é frescura, que nem você tinha comentado. E ali ela tava indo em direção ao esposo e ao sogro. Eu e meu pai aguardando ela veio chorando. Ela só queria um abraço. Exatamente. Ela já falou pra mim, eu só queria um abraço em determinados momentos. E eu não tive a sensibilidade. Seja sensível a isso. Se você estiver passando por isso na sua casa, não faça isso. É importante demais, assim. E ali eu ri. A pessoa que veio querendo ser acolhida, eu não, É porque o casamento, né? Quem tá é o suporte um do outro. Né? A questão ali não é nem um casamento agora, é a questão ali, ela tinha duas pessoas próximas a ela, seja qual for o momento do relacionamento, amigo, colega, esposa, filho, sogro, sogra, tia, ela só queria. Naquele momento que ela saiu, só aquelas duas pessoas. Poderia estar a mãe dela, poderia estar o irmão dela, poderia estar o meu irmão, seja qual for. Ela só queria um abraço e ela não teve esse abraço. Ali, Anselmo, naquele momento começou a depressão da Érica. Anselmo, e as coisas foram piorando de tal forma, Anselmo, que a Érica não é fraca. E a minha forma, na minha falta... E ó, depois que eu fui trabalhar com isso, eu fui entender, eu não entendia nada, era leigo no assunto. Você que tá passando por isso, você homem, você mulher que tem uma mãe, uma tia, um filho, uma esposa, um esposo, que alguém tá em depressão, naquele momento era eu e a minha esposa estando depressiva. Então, seja qual for o grau de parentesco, fique atento a isso. Eu volta a falar, na minha ignorância, Selma, sabe o que eu falava pra Érica? Ela caindo, Selma. A mulher definhando. Olheiras, emagrecendo. Um semblante assim, com perdão do... Ela vai entender, ela tá aqui, tá, autorizou. Parecendo um zumbi. Só pele e osso, Selma. Só pele e osso. E eu registrei algumas coisas, ela largada, assim, sabe, no chão, assim, dormindo, largada, eu registrando. Eu não devia ter registrado aquilo. Registrando pra mostrar pra minha sogra, por exemplo. Pra que isso? É que você tava cego ali. Totalmente, Anselmo. Então, eu tô passando realmente o que eu fiz, né? Por mais que eu não expus pra ninguém viu essa foto. Eu falei, como sua filha tava. Sim. E tipo assim, a pessoa que tá do outro lado da mãe dela, ela queria. Eu deixando ela preocupada, porque eu sei que a Érica tem a Deus, mas tem o Wagner. E tipo assim, como ela. Ele falou assim, então ela vai estar segura. Não, eu não passava segura. Isso que eu falava assim pra ela. Desculpa, tá, Anselmo? Você é ela. Ô, Érica, para de ser mole. Levanta daí, eu passo de ser mole. Gente, você é coisa de gente fraca, rapaz. Isso é coisa da sua cabeça. Levanta de ser. Que depressão o quê, mano? Isso é coisa de gente mole, gente fraca, gente Zé Ruela, gente idiota. Eu falava desse jeito. Olha pra você ver. Era uma forma de eu tentar levantar ela? Sim, mas de forma errada. Você tava usando a forma errada, as palavras erradas.
O que nós falamos? A língua. A língua, poder. Olha o que eu profetizava. E você ama essa mulher? Você é esposo dela mesmo? Você não é esposa, você não ama ela. Desculpa. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Wagner, eu ia falar assim, ó, você não ama ela. Desculpa, você é um monstro. Você ia pegar você pelo colarinho. E arrebentar, dar uns tapas assim na corda, rapaz. Você vê, e hoje, graças a Deus, eu não sou assim, Anselmo. Eu tive que passar pelo deserto, meu irmão. E aí, vai começar a ficar pesado. A Erika não tinha mais força. E ó, volto a falar, não é consciente, tá? Falta... Eu não vou entrar na parte técnica, o que falta no cérebro, o que cria depressão. Eu não vou entrar nessa parte. Vários fatores. Vários. Eu não vou entrar nas moléculas, eu não vou entrar no medicamento, o mecanismo de ação, não vou entrar nada disso. Vou entrar só pensando na parte espiritual. E aí o que estava faltando, os medicamentos vão fazer isso, mas é tudo Deus que prepara. E aí a Erika não tinha mais condição de cuidar dos filhos. Ela não fazia mais o papel nem de mãe, nem de esposa, nem de filha, nem de profissional. Ela chegou a ir trabalhar totalmente dopada de medicamento, não rendia. As pessoas viam. E Anselmo, não é que eu tinha vergonha daquele momento. Talvez tinha vergonha, mas eu achava que nunca ia acontecer conosco. Teto de vidro. Eu nunca achava que ia acontecer conosco. E eu fiz de tudo pra blindar a Erika. Talvez eu fiz errado também. Talvez eu tinha que fazer assim, ó. Preciso de ajuda. Levantar a mão. E eu fiz tudo pra não blindar, pra não expor ela. Hoje eu faria totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E a Erika não conseguia mais ser a Erika. Essa mulher que você viu aqui hoje, Anselmo, você nasceu de novo. Por isso que hoje ela preza tanto pela vida. E aí, Anselmo, ela cometeu de forma inconsciente, sim, mas também consciente. Porque há ali um trabalho também. Eu creio em Deus. Você sabe que também há as forças do mal. O diabo trouxe um terço do céu com ele. Então, há todo o mal ao redor. Então, eu creio muito na parte espiritual. Estudos dizem, Anselmo, que a doença que mais vai matar ainda no mundo se chama AVC. Mas, hoje, principalmente, ó, pra você ver, Anselmo, moléculas que eu ali propagava pro médico, era comercial, lucro. O crescimento de moléculas como quetiapina, escitalopram, cresceram em torno de 320 a 400% na pandemia. Porque o número de pessoas que ficaram depressivas da pandemia foi gigantesco. A indústria farmacêutica faturou muito. Porque por mais que a pandemia foi ruim financeiramente, mas tinha que comer e tinha que se medicar. Então, cresceu muito. E aí, Anselmo, e eu tentando ajudar com medicamento, convênio, tinha um suporte ali, tudo, algumas pessoas nos ajudando, mas hoje eu gritaria por ajuda. Eu buscaria, hoje, Anselmo, tudo que eu vou fazer, eu tô buscando direção a Deus. Deus, é de tua vontade. Se uma porta de emprego aparecer pra mim, Deus sabe, Deus deixa de trabalhar com isso, vocês estão trabalhando agora, já tava tendo, vou buscar a direção de Deus. E Deus tocou no meu coração trabalhar com um assunto mais cristão. Posso falar de outros assuntos, não tem problema nenhum. A gente tem que ter discernimento. E hoje eu faria diferente. Eu tive que aprender para ter discernimento. E a Erika cometeu o pior pecado da vida, que é atentar contra si mesma. Vamos lá. A Erika, ela tentou contra a sua própria vida 4 vezes. Aqueles medicamentos que eu levava para ela para trazer um pouco de conforto, ela abusou. Se eu estiver enganado, as 3 vezes ela tentou de forma tomando medicamento. Aquela foto que você viu, ela tava ali sendo lavada por dentro. Tinha inúmeros comprimidos no seu estômago. Inúmeros. Comprimidos de tarja preta, comprimidos fortíssimos. E hoje ela tem um controle. Hoje ela tá, vamos supor, naquela fase de desmame, mas é importantíssimo. A miligrama que ela toma hoje é muito fraquinha. 2 miligramas, 5 miligramas. Mas ela tomava dosagem fortíssimas, Anselmo. Fortíssimas. E aí, teve um dia, Anselmo. Esse foi o pior, Anselmo. Esse aí, se eu pudesse voltar no tempo, eu abraçaria, eu cuidaria dela. Eu cuidei. Não é fácil pra quem tá do outro lado. Seja por uma mulher, não tô sendo machista. Mas não é fácil.
Tem casais, inúmeros casais que se separaram por causa de depressão. Foi abandonado. Tem casais que se separam por coisas pequenas. Ou por coisas complexas. Ô, Selma, deixa eu falar um negócio. Hoje eu tô dando valor aos votos. Hoje, às vezes é tarde, antes tarde do que nunca, mas hoje eu dou tanta importância para os votos do casamento. Como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, Selma, uns anos atrás. Isso dói. E aí, Selma, conviver com a culpa e com o arrependimento, você tem que buscar o perdão de Deus. E toda vez. Mas culpa. Assim, todos nós cometemos erros na vida. Inúmeros. Ninguém é perfeito, né? Tudo isso que você passou, que a sua esposa também passou, não tinha como fazer diferente naquele momento. Sim. Porque você estava numa outra realidade. Às vezes, Deus ele permite coisas que aconteçam para que a gente acaba olhando para nós e se transformando e ali ele possa agir na nossa vida. Você entendeu? Se você fosse diferente, se tivesse tudo acontecendo diferente, você não estaria dando esse testemunho, pessoas não estariam assistindo que estão passando por mesma situação e às vezes está tendo o mesmo comportamento que você teve lá. De repente a pessoa tá assistindo e fala, pode dar aquele start. Não, cara, olha, eu preciso mudar, não é isso. Então, Deus, ele sabe, nada é por acaso. Sim, lembra que nós falamos, se atingir uma pessoa, já vai ter festa no céu. Sim. Anselmo, eu concordo com você, mas eu me cobro muito e eu não vou passar a mão na minha cabeça. Sabe de que sentido? Eu concordo com você. É um propósito, Deus permitiu, tá tudo bem. Mas eu já falou no meu coração, se eu não tivesse me desviado dos caminhos, aquilo poderia acontecer. Tudo que eu vou falar aqui, tô falando, poderia acontecer. Mas se eu tivesse nos caminhos, eu não teria esses comportamentos. Eu teria a base. Sim. E eu abri mão da maior base que todo mundo pode ter. Se chama Bíblia Sagrada. Ali, aquele livro tem para todos os assuntos, tudo, seja qual for o problema. Né? Exatamente. Bússola, ela te dá o norte, o sul, o leste, o oeste, seja qual for o problema. E ali, Anselmo, começamos a perder. Anselmo, e aí teve um momento assim que nós começamos a perder, Anselmo. Perder financeiramente, só perder. E teve uma vez que eu não sei se eu fiz a coisa certa. O que eu fiz, assim? Eu procurava deixar a Érica o mais isolada possível. Mas de que sentido? Porque os remédios faziam ela dar um efeito colateral de muito sono. Uma morta-viva, vou colocar assim, um zumbi. E eu procurava. Talvez ela só quisesse eu perto ali. Eu podia. Teve uma hora que eu tenho uns filhos, a gente tentou sempre blindar nossos filhos dos nossos problemas. Mas teve uma hora que talvez eu tinha que ter feito, sabe, largar tudo, só abraçar e ficar ali com ela. E que eu deixava ela isolada no quarto, trancava pra ela descansar o máximo possível, levava lá o alimento, tudo. E às vezes, como eu me arrependi, se ela só falava, só queria um abraço, às vezes, eu não tinha essa sensibilidade. Tem alguém passando por isso na sua família? Abrace. Não viva com isso que eu tô falando pra você agora, o arrependimento. Abrace. É amor, é só amor. Não tem ego, não tem arrogância, não tem orgulho. Põe o orgulho abaixo dos pés. Se dobre aos pés do Senhor. Coloque sua face ao pó. Como aquela mulher, lave os pés de Jesus com o seu cabelo, com o seu rosto, com o seu corpo. Abrace. Não se importe. A pessoa nesse momento não quer tomar banho, não quer nada. E eu ali incentivando ela. Hoje eu faria com muito amor. E eu deixava ela ali sozinha. Eu fui pro quarto dos nossos filhos. Tranquei ali dela. Eu falei assim, deixa a televisão ligada, Érica? Ela falou, deixa. E tipo assim, do nosso quarto uma porta balcão. No quarto dos meninos uma porta balcão. E dava com a sacada grande. E tava muito calor aquele dia. Os meninos brincando no quintal, jogando videogame na sala, tudo. Eu fiquei no quarto dos nossos filhos. E eu fiquei numa cama de um dos nossos filhos que ficava... Um ficava a cama mais próxima, assim, à entrada do quarto. O outro ficava na porta-balcão, sabe? Aquele calor, Anselmo, eu abri aquela porta-balcão, fiquei segurando com o pé. Eu sabendo que a Érica tava no outro quarto, também dava acesso ali à sacada. É muito forte. Foi o pior momento, Anselmo. Pior momento. E aí, a Érica... É forte. Eu segurei aquela porta ali aquela porta-balcão com o pé e fiquei ali sempre olhando a televisão e a sacada. De repente, eu vejo saindo da outra porta-balcão, saindo da sacada. Saindo pra sacada. E um banquinho preto,
na mão dela. Ela de camisola, um banquinho preto. Ela colocou aquele banco. E aí tinha assim, uma mureta, sacada, né? E tipo assim, era alto. Pular assim, era alto. E tinha a corrente elétrica. Tudo ali perfeito para uma tragédia. Nós temos filho grande, não tinha tela na sacada, não precisa. Nossos filhos entendem que não tem que se jogar tudo. E aí, Anselmo, ela colocou aquele banquinho. Colocou aquele banquinho bem ali beirando a mureta da sacada. Anselmo, ó. Ela colocou um pé naquele banquinho. Ali foi o pior momento, velho. Ali foi forte. Dentro de mim tem um arrependimento que eu fiquei paralisado, mas eu queria ver até onde ela ia. A parte ruim do ser humano. Eu queria ver até onde ela ia. Eu queria. Eu fiquei em choque, eu fiquei paralisado. Ela colocou um pé naquele banquinho. Ela colocou outro pé. Ela subiu naquele banquinho. Aí ela colocou um pé na mureta. Ela ia se jogar daquela sacada. Os remédios não estavam dando mais jeito. Eu tinha medo dela cortar o pulso, tudo. E aí, assim, se ela pula dali, ela cai ali, ela poderia ter sobrevivido. Mas se ela pula na corrente, se ela consegue alcançar aquelas correntes elétricas, ela ia morrer, Anselmo. Ela ia morrer. Anselmo, naquela hora me deu um... Eu saí catando cavaco. Eu saí correndo, assim. Me machuquei pé, machuquei canela. Eu gordinho desse jeito, eu tive uma agilidade ali. Aí, Anselmo, eu pulei, literalmente assim, eu pulei e passei a minha mão pela cintura dela e joguei ela no chão. Joguei ela no chão. Aí ela caiu no chão, se machucou provavelmente. Ali, Anselmo, ela já caiu chorando. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Eu cheguei a clamar pela morte dela, pela minha morte, seja que for. Eu não tava aguentando mais. Ali eu liguei pra minha sogra, eu falei, eu não aguento mais, dona Rita, não aguento mais, por favor, me ajuda. Ali eu tava o pó, Senhor. Ali eu tava o pó. Não é brincadeira se alguém tá passando por isso. A vida é tão valiosa. A vida é tão preciosa. Não se desvie dos caminhos. Não te dou a certeza que será evitado. Não te dou essa certeza. Mas eu te dou a certeza que você terá estrutura. Você terá base. Não fale que é frescura. Que é gente mole. O mundo tá tão mudado, tão diferente, tão poluído, tão podre. Há uma empatia com o próximo, há um individualismo. Hoje você não dá um bom dia, você não dá uma boa tarde, você é arrogante, você briga no trânsito, você só pensa em você não enxerga a ponta do seu nariz. Você não enxerga a ponta do seu nariz. Hoje ela passou por tudo isso, ela é uma guerreira. Tem que tomar cuidado também com os excessos. A gente fala, vou viver. Calma. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez. 1 minuto de cada vez, 1 segundo de cada vez. Não só pós, mas também pré. Se você tá passando por isso. E aí, eu tinha vergonha de falar isso. E não, como você falou, hoje, Anselmo, de verdade, eu tenho vontade de falar não só pro marido, mas pro filho, pra esposa, pra mãe, pro pai, pro irmão. E hoje, de verdade, a minha missão é passar isso. Ter a sensibilidade. Fazer tudo diferente para que você não perca o seu casamento, mas que você não perca a sua mãe, para que você não perca a sua irmã, você não perca o esposo, a esposa, o filho, para que você não perca, que você valorize, que você cuide. Eu tive que aprender do pior jeito, Anselmo, passando pelo deserto. Aí como que foi assim, nesse momento que você conseguiu evitar essa tragédia, aí a sua ficha, que você falou, que a sua ficha caiu, né? Deu aquela... As vendas dos seus olhos caíram, você enxergou como estava o seu comportamento com ela, né, que não era o comportamento adequado, e o que você fez a partir daí para poder ter essa mudança, sabe, assim, falar, não, agora a gente precisa
ir para uma igreja, vamos buscar Deus, a família tem que se reunir, tem que... Não aconteceu de imediato não, tá, Selma? Nada de... exatamente. Eu vou te falar um negócio. Processo. Eu acho que a Érica saiu disso primeiramente por caridade, misericórdia e bondade de Deus. E eu falo que ela saiu na raça. Claro que eu fui ficando mais maleável, mas é algo muito difícil você também. Aí, o que tem que fazer? Eu tenho que buscar e liberar o perdão pra mim do que eu fiz de errado. E a pessoa que está do outro lado, ela fica magoada. Sim. E isso vai trazendo devastação pra sua vida. Você vai perdendo, daqui a pouco você tá vendo assim. E aí tem que liberar, tem que cuidar da mágoa. Você pode estar perdendo o casamento, você pode estar perdendo a paz dentro do seu lar. E no caso dela, que você tinha comentado que ela já era da igreja, né? Já é da igreja. E quando a pessoa também tá numa situação dessa e quer chegar, dar cabo assim da própria vida, por conta de tudo que aconteceu, ela às vezes acaba até questionando a Deus, né? Por quê? Sendo que eu sou da igreja, eu tenho conhecimento, né? Eu sei das coisas que Deus faz na vida das pessoas e eu tô passando por essa situação. Às vezes ela acaba questionando a Deus por quê, né? Por que aconteceu tudo isso? Ela pode ter questionado no momento dela íntimo com Deus, com certeza. Aprendi muita coisa através da vida dela. Salvação individual. Ninguém vai entrar no... Valor de um linguajar bem show. Ninguém vai entrar no céu de mão dada. Mas esperamos que todos nós nos encontremos lá. Tudo fica. Sim, tudo vai ficar. Vai passar, tudo vai passar. Mas eu vou te falar um negócio. Ela tem a parcela de culpa dela? Claro que tem. Demos brecha. Se isso entrou, foi permissão de Deus, sim, mas nós demos brecha. Sim. Nós demos brecha. Anselmo, muita da coisa que eu estou passando hoje, foi porque eu me desviei do caminho. Mas eu te garanto uma coisa, vai passar muita coisa, vai passar. Mas daqui pra frente eu vou errar? Vou. Mas brecha? Sair dos caminhos de Deus, Anselmo? Nunca mais. Porque existe dois tipos de pecado, assim. Eu penso assim, há um processo do pecado. O pecado, primeiramente, vou usar a parte carnal, tá? Vou usar aqui o adultério, por exemplo. Você tem o despertar. Tem uma coisa na faculdade que chama AIDA, que é o quê? Na faculdade de comunicação. É atenção, intenção, desejo e ação. Vou usar isso pro pecado. O pecado você vai despertar a ação. Você vai despertar a atenção, quer dizer, atenção. Você vai despertar a atenção que você vai falar assim, nossa, que homem formoso, que mulher formosa. Você vai... Aí depois... vem a intenção. Você começa a ter intenção de procurar essa pessoa, de querer estar próxima à pessoa, de estreitar a distância que há entre você e essa pessoa. Depois vai vir o desejo. Eu desejo aquele homem. Eu desejo aquela mulher. Anselmo, aí você tá na linha de Gaza. A ação é o fim. A ação é o prego no caixão. Não vá por esse lado. Então, mas eu falei da parte carnal, mas existe para inúmeras coisas. Então nós demos brecha. Algo entrou ali. E que é devastador, que você tem que buscar hoje. É o que eu venho buscando em toda a minha vida. Eu tô aproveitando. Se tiver alguém que eu fiz algum mal, me perdoe. Eu tô buscando pedir o perdão. Eu quero ficar em paz, sabe assim? Quero ficar em paz. Eu posso perder tudo. Eu só não vou perder mais a Cristo. Ele nunca deixou de estender a mão pra mim. Fui eu que me afastei. Fui eu que fui desobediente. Fui eu que falei, pai, me dá a minha herança que eu vou viver o mundo aí, ó. É sempre nós. Sempre. Deus, sempre. Ele tá ali, ó, perto pra nos receber, pra nos abençoar. Ele já lançou, a palavra de Deus tá ali. Ele já lançou as bênçãos pra nós. Sim. Sabe? Porque tá na palavra de Deus. Só basta a gente buscar isso, se posicionar e buscar. Você entendeu? Existem pecados... Eu vou errar, sim, mas Anselmo, existem alguns pecados que são aleatórios da sua vida. Vamos supor, você falou um palavrão, você talvez foi duro ali com o filho, tudo. E agora, existem pecados que vamos supor, você tá aqui, a minha mãe fala assim, um exemplo, minha mãe fala assim, você só passou a beber porque você começou a andar com o Anselmo. Pode ter sido a influência? Pode, mas quem pegou e colocou na boca, fui eu. Tomou ação, atitude. Exemplo, a ação no final aí, ó, aí, a ação fui eu. Então, alguns pecados, Anselmo, por ação minha, eu não vou cometer mais. Porque a dor é tão grande, Anselmo, que eu não desejo isso, mesmo se eu tivesse inimigo. Então, eu tô procurando ser diferente, ser melhor. Ser melhor esposo? Sim. Ser melhor pai? Ser melhor filho? Ser melhor amigo?
Sim, mas eu quero ser melhor servo. Sim. Eu quero ser melhor servo. Eu sendo melhor servo, as outras coisas são consequências. É como, por exemplo, na vida profissional eu sempre almejei muito, mas eu não tive a paciência necessária. O dinheiro é consequência. O crescimento, o reconhecimento é consequência. Não queira colocar o boi na frente do carro, colocar o carro à frente do boi. Não queira fazer isso. Então, não foi um processo assim rápido, não. Eu falo assim muito que primeiramente Deus, e quem saiu disso, claro, teve muita oração pela Érica, tudo. Os poucos que sabem, hoje talvez muitas pessoas vão saber, mas quem saiu disso, posso falar a verdade pra você? Na raça, foi ela. Posso ter contribuído, fui entendendo, fui ficando maleável. Mais uma vez, ela tá aqui, eu falo, primeiramente eu peço perdão a Deus e oro a Deus que ela me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito. Mais uma vez, tô apertando nesse momento, pedindo perdão a ela ou qualquer pessoa que eu magoei na vida e fiz muito isso. Hoje eu quero ser usado por Deus para trazer o conforto, para trazer o direcionamento. Não é o Wagner, Anselmo, volta a falar, se Deus me usar aqui agora, me usar daqui a pouco para trazer uma palavra para uma pessoa ou para 10 milhões, para mim, a alegria, o entusiasmo vai ser a mesma, tá? Vai ser a mesma. Mas Deus, ele já tá te usando. Amém. Amém. Na palavra de Deus fala, quando tiver 2 ou 3 ali reunidos, falando em nome dele, trazendo mensagens, coisas da parte dele, colocando pensamento, ele está. Ele está aqui ele agora. Ele está nesse momento, você Amém. entendeu? Então, quando nós nos colocamos, Senhor, quero ser um vaso, que o Senhor venha encher esse vaso e que eu venha ser uma bênção na vida de outras pessoas. Quando nós temos, Deus, ele sabe do nosso coração, ele sabe da nossa intenção, o que a gente quer, o que a gente está pretendendo. Então, ele sabe das suas intenções, do que você está pretendendo agora, você está pedindo perdão por tudo aquilo que aconteceu. Sim. Deus, ele conhece o seu coração, Amém. ele sabe da intenção e da sinceridade do seu coração. Peça assim para Deus, Senhor, que o teu Espírito Santo venha colocar paz no meu coração. Amém. E isso é para todas as situações. Sim. Que nós somos pecadores. Claro. Nós pecamos constantemente, não tem jeito. Não tem. Mas assim, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Quem convence a gente do caminho errado, que a gente precisa ir para um lado ou para o outro, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, a importância da gente buscar a presença do Espírito Santo. Falar, Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, direciona o meu caminho, entra na minha mente. Que nem a gente está falando de pecado, de intenção, tudo começa na nossa mente. Tudo, pode ser qualquer coisa que você vai fazer, pô, quero treinar, quero ir pra academia. Você imaginou aquilo, mas aí também tem ação. Sim. Se você não alimentar isso na sua mente, às vezes você vai ver vídeos de pessoa malhando, de pessoas indo pra academia, se esforçando, tendo um resultado no seu corpo, isso vai te motivar, te incentivar. Mas o que aconteceu primeiro? Primeiro você imaginou, você pensou, eu quero fazer isso. Aí você começou a buscar gatilhos, buscar imagens, coisas para despertar. Aí a outra coisa é a ação. Aí você, não, agora eu preciso ir. Então, tudo começa na mente. Você quer construir alguma coisa, quer realizar um sonho, você vai pensar nisso, pô, eu quero aquilo. Aí você vai procurar na internet aquelas coisas que você tá querendo, de realizar aquele sonho e tal. Aí você vai pedir para Deus, Senhor, me dê condição, me abençoa. Mas então, tudo começou aonde? Na sua mente. Na sua, que nem você tava falando. E eu falo pros meus filhos, falar assim, ó, você pode amar o papai e a mamãe, mas se um dia eu, Wagner ou Érica, falar pra você, Heitor e Benício, larga esse seu Deus, por mais que você ame a minha ou a sua mãe, dê as costas pra nós dois. Nunca largue a Deus. É verdade. Falo pra você que tá nos assistindo, não se desvie. Anselmo, eu falei isso pra você antes, ó, tô muito feliz de estar com você, com o Diogo, Amém. com o Fábio. E outra coisa, ande com pessoas que pensem como você. Sim. Não desfaça de ninguém, mas priorize. Eu quero andar com pessoas que têm a mesma crença que eu, pessoas que querem levar o amor, pessoas que não vai ficar chamando eu pra... Quantas vezes eu tive a oportunidade de... A Érica mesmo no hospital, eu tinha um bloqueio, Anselmo, eu não gosto de hospital. Inúmeras vezes eu deixei ela sozinha. Eu entrava lá, só dava roupa e saía. Ela não queria isso, ela queria só ficar, sei lá, com ela. Hoje eu passaria um mês, se for preciso, no hospital com ela. E isso vai criando feridas. E aí, porque eu andava com pessoas que não me incentivavam a isso, mas a escolha é minha. Ande com pessoas que queiram empreender, ande com pessoas que pensam em Cristo, ande com pessoas que tenham temor a Deus. Então, eu falo pra você, e eu falo pros meus filhos, o caminho da vitória, Anselmo, tô tentando percorrer. Mas o caminho, inúmeros caminhos que eu andei que trazem
devastação para sua vida, eu passei. E eu tenho como missão alertar pessoas que não passem por esses mesmos caminhos. Amém. Não passe. Amém. Glória a Deus. É esse o propósito. Wagner, cara, que tremendo. Meu, que bênção. Manda um abraço, foi o Elton que mandou lá. Ele mandou mensagem aqui no O privado. Elton. Foi o Elton que mandou uma... Foi o meu irmão. Foi o Elton, irmão do Wagner. Elton. Valeu, Elton. Cara, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Cara, você é uma bênção para Deus, uma bênção para nossas vidas também. O irmão, o Elton, o Wagner, cara. Deixa eu aproveitar. Ô, Elton, vai buscar o pai, tá? Só complemento que você vai buscar, que eu não vai dar tempo de eu buscar, não, por favor. Wagner, estamos chegando no final. Cara, se deixar, a gente fica aqui. Mas, será que. Parte 2, velho. Amém, ô glória. Será que com a Érica, se Deus quiser, eu quis muito. Ô Érica, será que você não pode? Se você não deixa só mostrar você pra ver como você tá bem, pode mostrar como que a gente faz? Vem aqui, ó. Pode entrar aqui, ó, da câmera geral aqui. Pode cuidado com o pedestal aí. É isso, devagarzinho. Aí, gente, pra quem não conhece a Érica. Dá uma só baixadinha. Peraí, vem aqui, Érica. Ó, tem essa câmera central aqui. Aí. Aqui, aquela ali, Érica, aquela ali. Ó. Central aquela ali, ali. Qual é aquela ali, ó? Aquela do verde ou essa aqui, ó? Aquela tem ali, essa daqui. Ah lá, agora você vai entrar nessa aqui. Aqui tem um delay na imagem. Olha lá, Érica. Você tá vendo? Tá um atraso, mas é você ali, ó. Viu? É isso aí. Agora é a central. Agora essa aqui, Érica, ó, aquela do verde ali, ó. Senhor a todos, Deus abençoe, viu? Pode falar no microfone aqui, ó. Fala aqui, Érica, vai. Isso. Fala lá. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe, viu? E existe vida aí, levanta, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, gente. Que bênção. Um testemunho maravilhoso aqui. Cara, foi muita bênção. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar assistindo, vão estar assistindo essa live gravada. Amém. E vai estar lá disponível no canal, tanto do meu, do Sucesso News, do SVT, em 3 canais. Então tem vários públicos ali, as pessoas vão assistir. Quem tá passando por essa situação, assista esse vídeo, procure ajuda, procure a Deus primeiramente. Amém. Apoio da família é importante. Importantíssimo. A família, amigos, pessoas que ajudam, pode te ajudar a ter esse apoio nesse momento. Depressão não é brincadeira, não é frescura, não é algo assim que vai passar, vai fazer uma comprinha que vai passar. Não é isso, não resolve com essas coisas. Precisa ter um apoio, um suporte de profissionais também, se você tem uma condição. Mas ó, Deus, família, pessoas que possam te ajudar nesse momento. E não queira se blindar. Não queira se blindar, não se isole, porque é pior. Então, ó, busque força em Deus, primeiramente, na família, em amigos, e não desista. Não desista de viver, porque a vida é um bem precioso que Deus nos deu.